Olá, Patrícia, Léo, Júlia. Aguardar um pouquinho, a doutora Larissa já está entrando. Olá, Kátia. Boa noite. Olá, Mayara, boa noite, como vai? A gente vai aguardar mais um pouquinho até a doutora Lari vai conectar. Vocês me ouvem bem? Dá um toque aqui pra gente. Olá, Marina. Obrigado, Mayara. Doutora Roberta, doutora Paula, muita gente importante. Rodrigo, como vai? A doutora Lari está com algum probleminha acho que na conexão. Só um minutinho, gente, a gente já... Ó, Lelê, boa noite. Andréia, que legal, que bacana. Olá, Gilberto. Olá, Fê. Como vai? Espera só um pouquinho, tá, gente? A gente tá tentando aqui, a conexão tá um pouquinho ruim. Vamos ver, mais uma vez. Ah, agora acho que ela vai entrar. Aí! Como é que tá, Lari? Tá me ouvindo bem? Eu não tô ouvindo a sua voz. Não. Ah, Tá me ouvindo? agora foi. Ah, então tá, Ah. não vou precisar ficar com fone, então. Olha que beleza. Não, tá bem, tá, a voz tá bem nítida pra mim aqui. Respondeu o Tá, oi não aqui tem da muito Júlia eco, né? Novich. Não, tá bom, Ah, tá bom. Tá tá sendo bem bom? Então tá bom. prestigiada hoje, viu, Lari? Ah, Tem olha, Juju! muita gente de O peso aqui. Cláudio. Pois é, ó. Então o doutor Cláudio Gere, tô vendo aqui. Doutor, Cláudio, ajuda aí, viu? Ó, a Só, doutora Paula. só, doutora Paula. Eu vou embora dessa live, eu não vou ficar mais aqui não, pra eu passar vergonha. A doutora Nide, Sua olha só, mãe. Ó, tem só uma gente de aluna que é peso, hein? Maiara. Ah, que legal, que bacana. Legal, mas é de gente. Pessoal, hoje a E gente aí? tá aqui nessa noite aqui para trazer um pouquinho de informação a respeito da Covid-19, né? E a gente está passando por um momento bem difícil, porque a gente que pensava que estava voltando a ficar tranquilo, acho que as pessoas deram uma escorregada aí e a onda voltou novamente, né? Então a gente resolveu fazer essa live com o intuito de dar um reforço aí nas questões da prevenção, né? E como surgiram novos assuntos dentro dessa área, principalmente relacionada à vacina, a gente trouxe a doutora Larissa Kozlov,
E eu vou pedir para que ela se apresente. E a gente está fazendo uma live bem caseira, viu, pessoal? Assim, se vocês ouvirem cachorro, se vocês ouvirem criança, a doutora Larissa, antes de doutora, é mãe, né? Então, Sim, enfim, Lari, pode se apresentar para todo mundo te conhecer um pouquinho. tá bom. Bom, Léo, agradeço o convite, né? Fico bastante lisonjeada com o convite, na confiança também, né? Por me ter me convidado para compartilhar com você um pouquinho assim do que a gente vem estudado, como todo mundo tem estudado, né? Um pouco. Bom, meu nome é Larissa, né? Sou enfermeira, tenho mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela USP, sou formada pela Unifesp em enfermagem. Tenho um MBA em Economia, em Gestão Estratégica de Projetos, e agora estou fazendo um MBA em CCIH, né, que é Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que eu gostei tanto desse assunto de infectos, que eu falei, eu preciso estudar um pouquinho mais. E é um prazer falar para vocês, como o Léo falou assim, tenho 2 filhos, né, tenho 2 filhos, um marido, eles não estão em casa, eles estão indo para São Paulo buscar minha mãe, então não vai ter nenhum tipo de ruído, só se os peixes pularem fora da aquário, né, mas isso aqui não. Boa, Eu boa. espero que seja legal, é um bate-papo só, né? Enfim, e eu gostaria que quem estiver aqui pode interagir, fazer perguntas. Se vocês acharem que eu falei alguma coisa muito estranha, muito fora do comum, podem perguntar para a gente esclarecer. Né? Quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala sobre o coronavírus, né? Covid-19, o SARS-CoV, é, ninguém tem certeza de nada ainda, né? Tudo muito novo, tudo muito experimental, mas a gente já começou aí a trilhar algumas pedras no caminho, construir aí um castelo de sabedoria e conhecimento diante de algumas publicações que a gente vem acompanhando. É isso Né? aí, doutora. A gente tem essa preocupação porque dentro das empresas que nós vamos trabalhando surgem muitas dúvidas a respeito, né? Então, a gente queria começar falando ali do básico da Covid-19, né? Falar um pouquinho do que é a doença, quais são os sintomas mais comuns, se a gente deve ir ao médico já no primeiro sintoma, como que funciona essa parte mais básica do Covid para que a gente possa desenvolver esse assunto ali mais para frente. Tá. Começando então pelos sintomas, né? Então, os sintomas mais comuns, febre, tosse seca, né? Dor no corpo, mas alguns estudos já mencionaram, né? Pacientes com dores de barriga, diarreia, alguns referiram vômitos, né? Em menor escala. Muito comum, né? Perda de paladar e olfato, às vezes nem os dois juntos, né? Mas também muito comum perda de paladar e olfato. Alguns casos mencionaram erupções cutâneas na pele, poucos também. E teve recentemente um relato, né, de uma criança que teve algumas manchinhas pelo corpo, mas ninguém ainda descobriu qual é a etiologia, né, qual é o fundo disso, mas estava correlacionado aí com Covid-19. Né? Lembrando que a Covid-19 é a doença, né, e o nome do vírus é o SARS-CoV-2. Né, porque a gente fala de Covid-19 é a doença, né, não o nome do vírus. Né, e a 19 foi descoberto no ano de 2019. Então, os sintomas mais comuns é febre, cansaço, tosse seca, né? A falta de ar não são para todos os casos, né? Os estudos mencionam de 1 a cada 6 pacientes evoluem, né, para uma falta de ar, não necessariamente requer uma internação, mas requer sim uma observação, né? Às vezes até uma internação em enfermaria, não necessariamente numa UTI. Esses pacientes, assim, diante desses sintomas, a recomendação do hoje do Ministério não imediatamente buscar o atendimento médico, né? Ficar em casa, observar, se até 2, 3 dias os sintomas não desaparecerem, aí sim buscar o atendimento médico, né, na rede referenciada. Tem algumas pessoas que têm plano de saúde, então tem também atendimento da telemedicina, que ajuda bastante, né? E buscar, e assim, lógico, falta de ar, né? Piora dos sintomas, muito cansaço, sim, deve-se procurar atendimento médico. E também prestar atenção nas recomendações municipais. Tem alguns municípios que fazem o rastreamento, né? Estão fazendo os testes. Então, às vezes, quando você estiver no terceiro, quarto dia de sintoma, alguns municípios já têm disponibilizado alguns testes rápidos para fazer o rastreamento da população, tá? Que ficam disponibilizados em unidades, nas UPAs, né? Ou unidades básicas de saúde. Legal. Aqui tá chegando muita gente
boa parte delas acho que são alunos de vocês, seus alunos. Então, o pessoal tá aí fazendo até coraçãozinho, então tá sendo bem Coraçãozinho, prestigiado. né? Ótimo. Lari, Quem tem amigo tem tudo na vida, né? é isso aí, é isso aí. A gente queria entender, dentro dessa, a gente já está fazendo um ano, né, de Covid-19. Se eu não me engano, foi em novembro que os primeiros casos aconteceram lá na China, se eu não me engano. Mas agora a gente já tem um pouco mais de conhecimento da doença e para que a gente descubra a doença ali tem alguns testes, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que funcionam esses testes, tem da saliva, tem do sangue, aquele cotonete que incomoda, que parece que incomoda, né, quando coloca lá no nariz. Então explica um pouquinho a respeito desses testes para a gente poder Então, entender um pouquinho melhor. tá? A gente só consegue mesmo ter certeza de que você tem ou teve Covid quando a gente faz os testes, né? Então, a gente tem os testes de RT, aquele RT-PCR, que as pessoas falam, qual que é a diferença de um e de outro? A gente tem que ter o RT-PCR e tem um chamado de antígeno, né? Que as poucas pessoas ouvem falar. Esses dois testes, eles coletam pelo swab nasal. O que é swab? É aquele cotonete grandão que eles colocam dentro do nariz e lá no fundo da cavidade oral, né? São dois exames ruins de fazer, mas são rápidos, não tem quase nenhum risco, né? Então, são um dos mais indicados, né? E depois tem as sorologias, né? Que é aquela sopa de letrinhas que as pessoas ficam com dúvidas sobre IgM, IgA, IgG, o que é isso, né? Então, são testes aí de sangue, né? Com a amostra sanguínea, né? Onde vai se pesquisar se você produziu ou se você está com anticorpos para a doença, né? Para o Covid-19. Então, o RT-PCR e o antígeno são coletados via a cavidade nasal e cavidade oral. Pelo swab, Os né? sorológicos, né, o swab nasal, né, que eles chamam que é o cotonete, e os sorológicos são para amostras sanguíneas, né? Tem um algoritmo que chamam também, que é para uma amostra de sangue, que eles falam que é um dos melhores que tem, que eles fazem contra-cheque, né? Mas nem todos são cobertos por planos de saúde, ainda são um pouco caros, né? Então, os sorológicos, o que é padrão ouro é o RT-PCR, é o padrão ouro hoje, que é a coleta via swab. Esse é o padrão ouro. Legal. Lari, a gente, quando começa a sentir os primeiros sintomas e aí fez lá os testes, deu a Covid, né? Em relação ao tratamento, né, medicamentoso, quais são os primeiros passos no sentido de o médico vai prescrever, você vai, geralmente se toma isso no hospital, toma isso em casa, como é que funciona a questão do medicamento? Do medicamento, sim. Então, o que acontece? Para os sintomas leves, né, geralmente se recomenda o repouso, né, o que nossos avós, bisavós, né, já falavam. Repouso, hidratação e dieta leve, né, rica em frutas, legumes e distanciamento, isolamento, uso de máscaras, higienização das mãos, né, tudo isso são precauções, né, porque a gente também não transmita para os familiares e para as outras pessoas que estiverem à nossa volta. Mas com relação ao medicamento, então, sintomáticos, caso o médico prescreva, sempre tem que ser sob orientação médica, nunca faça automedicação, né? Via de regra, por ser uma gripe, ela do mesmo jeito que vem, ela vai, né? Então, os remédios que vão ser prescritos por sintomas leves são sintomáticos, não são para tratar o vírus, né? Então, hoje, até essa questão, eu escutei muita gente da área da saúde falando, eu tô com o nariz escorrido, eu vou tomar ivermectina, vou tomar azitromicina, por precaução. E são medicações que a gente ainda não sabe se tem mesmo. Foi que nem cloroquina, que falaram que agora não tem mais. Então, são medicamentos que não tem nenhuma evidência de que aquilo vá mesmo combater a progressão da doença, né? Enfim. E o tratamento mais avançado, que ainda são experimentais, né? Com dexametasona, são para pacientes graves, que estão em UTI, que já estão em insuficiência respiratória. Então, para Covid-19, não existe nenhum medicamento que combata. Tem os sintomáticos para essa síndrome gripal, desde que sejam prescritos pelo médico. A gente tá aprendendo muito ainda, né? A doença ela é muito, muito nova. Tanto o Léo quanto a Mayara,
eles perguntam em relação ao tempo para o resultado dos exames de diagnóstico. Né, o RT-PCR, se for num laboratório, sei lá, particular, que depende da demanda, né? Município, quando a gente fala de demanda municipal, eles demoram mais tempo porque tem um volume maior, né? Mas geralmente são 3 dias, por exemplo, RT-PCR, o antígeno geralmente leva 2 horas, os sorológicos também, vai depender da estrutura laboratorial, né? Logicamente, o laboratório particular, que ele tem uma demanda menor, ele consegue respeitar esse prazo de 3, 4 dias. Já quando a gente fala no município, eu sei que aqui em Santos, né? Eu estou em Santos, são de 7 a 8 dias para poder sair esse resultado, por conta da demanda também, né? Mas o padrão são 3 a 4 dias. Legal. A gente tem visto, não está sendo tão incomum, até um dos técnicos mais famosos aí do Brasil, que é o Vanderlei Luxemburgo, parece que ele teve uma recontaminação pelo Covid-19, né? E aí a gente fica pensando, é comum essa recontaminação? E essa recontaminação, ela teria um processo mais grave na segunda vez que acontece? Ou isso ainda também são coisas que precisam de mais estudos? Precisam de mais estudos. Na verdade, a gente fala de reinfecção, né? Porque você teve de novo contato com a gente, então é uma reinfecção, né? Não uma recontaminação. Então, esses casos de reinfecções, a gente teve o segundo hoje, ou foi ontem, não me lembro, acho que foi ontem, que foi confirmado aqui em São Paulo, né? No interior de São Paulo. No Brasil, teve o primeiro caso de uma médica lá no Rio Grande do Norte, que, de fato, elas foram confirmadas porque elas realmente fizeram os testes a primeira vez e fizeram os mesmos testes a segunda vez. Então, sim, teve a reinfecção. Do técnico lá do Vanderlei Luxemburgo, eu até tive a oportunidade de ver a entrevista dele. Ele fez uma live, né, no Insta, e eu não gosto de futebol e nem gosto do Vanderlei Luxemburgo, mas eu vi nada contra, espero que ele se recupere logo. Mas ele estava muito cansado. Eu fiquei bem chocada com o cansaço dele, com a dispneia, né, que a gente chama, porque ele estava hospitalizado e estava muito, muito, muito cansado, com dificuldade de respirar. Parecia mesmo que ele tinha um peso, né, no peito dele, assim, era bem visto. Mas, enfim, mas essa correlação, quando a gente olha para os estudos de fora com relação à reinfecção, nenhum deles mencionam que a segunda é pior do que a primeira. Ainda não tem essa certeza. Essa médica que teve a reinfecção lá no Rio Grande do Norte, ela teve a segunda vez sentiu um pouco mais os sintomas, mas ela não evoluiu, né, para uma insuficiência respiratória, né, para síndrome da respiratória aguda. Ela teve sintomas um pouco mais acentuados, mas ela não precisou de uma internação, nada. Então, ninguém sabe o que de fato tiveram reinfecções, sim, mas ninguém entende como que elas ocorreram e ninguém consegue comprovar que a segunda vez é pior do que a primeira. Legal. A Mayara até pergunta aqui, mais direcionada às grávidas, né, que são as menos comentadas em caso de Covid, e ela tá perguntando por quê, mas antes de você responder isso, você, falando da reinfecção, não recontaminação, o uso da máscara é algo que é primordial, então, porque a pessoa às vezes, eu já peguei, eu já não tenho problema, não uso mais máscara. E a máscara, ela não é só para se proteger, também é para proteger o próximo, não é isso? Com certeza. Quem gosta de ler, quem quiser dar uma lida no material, saiu um material publicado dia 1º de dezembro, agora faz pouco tempo pelo OMS, está lá no site da OPAS, ele já está traduzido para o português, que fala mesmo sobre essa recomendação da utilização da máscara, né? Então, ela, sim, não vamos abolir a máscara por um bom tempo, né? Então, bota aí uns 2, 3 anos, se isso não vai entrar na nossa rotina, né? Daqui para frente, com relação aos nossos hábitos. Então, a máscara, sim, ela protege, né? Visto que a gente tem as reinfecções, sim para manter o uso. Lembrando que as máscaras, a gente começa a ver aí alguns desdobramentos de máscaras. É engraçado, porque se vai para os outros países, todo mundo tem uma máscara branca ou preta. Aqui no Brasil já customizaram, tem brilho, a minha tem brilho, tem infantil, enfim. Lembrando que, às vezes, uma máscara com uma camada só de tecido, ela não protege. Então, é importante dizer que a máscara ela tem que ter 3 camadas,
ela tem que ter um tecido que a gente chama de hidrofílico, né, porque a gente transpira, depois um outro hidrofóbico, então ela tem que ter algumas recomendações mínimas, né? Não precisa comprar a N95 ou PFF, que a gente chama, mas preste atenção nessa composição dessa máscara que você está usando. Pode usar as caseiras? Podem, né? Principalmente com relação na hora de você colocar a máscara, higienizar as mãos, coloque as máscaras, para tirar pelo cordãozinho, né, não pela frente. E a máscara, sim, é comprovado, né, nesse documento da OMS ele já fala que ela diminui, sim, né, o risco de transmissão, não é para zero, né, visto que a gente também não consegue controlar, né, o material da máscara e a utilização correta da máscara, porque não é só a máscara em si. Tem até uns artigos interessantes que falam que a máscara, às vezes, nos dá uma falsa sensação de segurança. Então, quantas vezes a gente também já não se pegou nisso? Você usa a máscara, mas você para de começar a passar álcool gel na mão. Você tô de máscara. Então, às vezes você baixa a guarda com relação ao distanciamento, com relação à higienização das mãos. Então, é um conjunto. É a máscara, mais o distanciamento, mais a higienização das mãos, mais o álcool 70, enfim, álcool gel, né, para a mão. Enfim, então é um conjunto. Mas a máscara jamais será abolida aí dos nossos hábitos por um bom tempo ainda. Bacana. E com relação às grávidas que a Mayara perguntou? A Mayara, o que ela perguntou? Eu não vi aqui. Ela perguntou, grávidas são os que menos são comentados, né, em caso de Covid. Por quê? Porque tem pouco estudo, né, tem pouca... Os relatos são poucos, né, de mulheres que tiveram, né, a Covid-19, eles não relataram ainda. Tem estudos que já mencionam, sim, o risco de um parto prematuro, de alguma alteração, né, no feto ou no bebê, sei lá, alguma coisa assim, não tem nada relatado. Eu sei porque as pessoas perguntam por conta do DJ lá do Alok, da Romana, da mulher dele, mas ainda não fizeram uma correlação direta por conta do Covid-19, mesmo porque tiveram grávidas, gestantes que tiveram e que não apresentaram nenhum sintoma mais do que senão os comuns, né, tosse, febre, enfim, mas não está correlacionado ainda com a questão do parto prematuro. Legal, a Bruna tá tirando uma onda com você, falando que você realmente usa máscara com brilho, que ela tem provas. Depois, por favor, Bruna, poste no Instagram pra gente poder Mas a minha tem 3 camadas, eu vou mostrar para ela. Então tá ótimo. A doutora Roberta, que é uma nutricionista que fez conosco também uma live aqui, ela perguntou de quanto em quanto tempo a gente deve trocar a máscara. Legal. Então, vai depender bastante dessa atividade que você está fazendo. Então, por exemplo, se você está falando constantemente, você tem que se trocar a cada 2 horas. Não tem jeito. Se você fala menos, isso aí está até na recomendação da OMS. Se você não tem tanta atividade para falar, porque você não vai umedecer o tecido, você não vai expelir tantas gotículas, né, de saliva, você pode estender aí umas 4, 5 horas no máximo. Né? Mas a cada 3 horas, via de regra, é a recomendação para trocar das máscaras. Isso as máscaras de tecido, né? Por exemplo, eu já vi gente que eles pegam a máscara essa de TNT e eles borrifam álcool de TNT e reutilizam. Então, a gente sempre comenta, máscara de TNT é uma vez só, correto? Correto. Mas a TNT, ela não deve nem ser lavada, porque as tramas do tecido TNT, eles ficam mais afrouxados. Então, fica ali um canal aberto para você poder estar exposto ou transmitindo o vírus, né? Então, TNT não, tecido de algodão, né? Lembrando sempre das tramas fechadas, tripla camada, que sejam laváveis, lembrando lavar com água quente e detergente, né? Não vai lá lavar na máquina de lavar roupa, né, de preferência num recipiente separado, não borrifar álcool 70, que não tem nenhuma evidência de que você vai tirar, né, o vírus ou qualquer outro micro-organismo que tiver na superfície, então não é recomendado. Tem gente também que faz com lisoforme, o lisoforme também não tem nenhuma recomendação de fazer borrifar. Então assim, você prefere comprar máscara cirúrgica? Cirúrgica também, 3 horas tem que ser descartada. Muitas pessoas elas utilizam por vários dias a mesma máscara. Então, a cirúrgica também, que é aquelas
cirúrgicas que compram farmácia. Né? Então, tem que tomar cuidado também com relação à manutenção, né, das máscaras. Não, legal. Eu vou ainda continuar nesse assunto, tem algumas perguntas que vieram antes, mas já são de outro assunto. O Jonathan aqui, ele pergunta como funciona a troca de máscara durante a atividade física. As academias estão liberadas, porém a galera está pingando suor em cima da máscara. Então, assim, é exatamente disso, Jonathan. Vai depender do quanto que você, da sua atividade que você está fazendo, né, ou falando o tempo todo, né? Professor, por exemplo, a gente está lá falando a cada 1 hora ou 2 horas, porque aquela máscara vai ficar úmida. Atividade física, eu sei porque de vez em quando eu vou dar umas corridinhas. Com 20, 30 minutos a máscara já tá, pelo menos a minha, já está toda molhada. Então a recomendação a máscara não pode de forma alguma ficar úmida ou molhada, porque ela aí já perde a função dela, que é a barreira, né? Então, se você vai fazer atividade física, ou usar aquelas máscaras que eles já estão fazendo umas máscaras que você não encosta tanto, que tem um filtro, e que você consegue trocar esse filtro, né? Mas no máximo de 30 minutos a 1 hora. Eu não consigo ver mais tempo do que isso, utilizar em atividades físicas, claro. Tem uma pergunta aqui bem interessante, de Jujuca. Minha cachorra pode pegar Covid do ser humano? Ou melhor, desculpa, pode transmitir Covid? Não existe nenhuma evidência que diga de que existe transmissão de animais, né, para humanos, e nem de animais. Disseram que, no comecinho da pandemia, falaram sobre gato, né, que tinha um gato que estava com Covid, enfim, rolou uma história assim, mas não foi comprovado. E se de fato, alguma vez, né, porque eles são seres, né, assim, seres vivos, eles podem talvez entrar em contato com esse tipo de vírus, assim como eles têm doenças que a gente também, né, não passa para eles, mas a gente pode pegar deles, mas não é o caso da Covid. Tá, não é o caso da Covid, não tem transmissão. A Bruninha aqui me ajudou, porque a Bruna é da Vigilância Sanitária aqui de Praia Grande, ó. Ah, legal, tá vendo? A gente tá cheio de gente boa aqui. Legal. Sim. O Léo tá Bruninha, perguntando uma coisa aqui que eu acho também interessante, e a gente já entra no assunto que ele coloca. Ele fala assim, máscara a gente vai usar inclusive para quem tomar a vacina, certo? Pois ainda não sabemos se quem for vacinado não vai transmitir a Covid. sim, exatamente. Máscara vai usar, aceita que dói menos, né? Até a Bruna fala, entra para aceita que dói menos. Vai usar mesmo com a utilização com a vacina. Porque a gente também não sabe quanto tempo essa vacina ela é eficaz, né? Então, lembra, talvez assim, a gente pode falar um pouco mais sobre a vacina, então tem a eficácia, né? Tem a cobertura, né? Na verdade, que é de 95%. Então, pense que a cada 100 pessoas, 5 não vão soroverter, não vão estar protegidas. E a gente não tem como saber, só vai saber se você ser infectado. Então, a máscara, sim, mesmo com vacina, nós temos que utilizar. Legal. Aí a gente vai chegar no ponto mais problemático da discussão hoje em dia, que é a vacina, né? A gente não vai chegar a nenhum ponto aqui de opiniões políticas, mas uma pergunta que eu acho que é bem pertinente é se as vacinas são seguras, né? E como que elas são aprovadas, como é que funciona esse processo da aprovação? Sim, assim, as vacinas são seguras, não temos que ter dúvidas disso. Existem estudos super robustos, assim, com relação a qualquer tipo de medicamento, inclusive a vacina, né? Então, que a fase 1, 2, 3 e 4, né? Assim, de uma forma bem sucinta, eu vou explicar. Tem a fase pré-clínica, que é quando eles isolam, né, o vírus, e eles testam em animais, né, geralmente em camundongo. Se viu que é seguro e que tem alguma eficácia, eles passam para a fase 1, que aí começa em humanos. Só que a fase 1, eles vão testar em 20 e 100 humanos, para verificar o quê? Humanos e voluntários. Para verificar a segurança, se ela é segura ou não. Se foi segura, já vão avançar para a fase 2, né? Que aí eles vão começar a recrutar mais voluntários, que vão ser centenas. E a fase 3, que são milhares, são os estudos multicêntricos, que é o que a gente tem visto aí da maioria das vacinas que estão sendo produzidas, né? A única que é a fase 4 é da Pfizer, né, que é a que já está disponível para a população, né, que já tem. A da Rússia, a gente não consegue dizer, porque a gente não tem nenhuma publicação científica deles, então, eles falaram, né, que tem 95% de eficácia, mas não tem nada comprovado, então fica difícil da gente
né, expor, né, alguma coisa. Mas, assim, mesmo assim, a gente tem que pensar, eficácia e efetividade são duas coisas diferentes, né? Nem toda vacina, nenhuma vacina é 100%. Né? A de dengue, que é uma vacina até que foi feita recentemente, ela tem 63%, 64% de eficácia. Né? Lógico que para quando dengue hemorrágica ela é um pouco melhor, tem 93%. Mas então, repito, voltando lá com relação ao uso da máscara, é importante porque nenhuma vacina tem 100% de eficácia, nenhuma delas, né? E a efetividade é o quê? Que é uma das coisas que a gente fica preocupada aqui, né, no nosso país, que é o que? A logística disso, né? Aquela vacina, ela tem que estar entre 2 e 8 graus. Então, se ela ultrapassar essa temperatura, ela perde o quê? Perde o poder dela, né? A gente não sabe se ela vai funcionar ou não, né? Então, a gente tem que pensar sempre nesses dois, na eficácia e na efetividade da vacina. E, logicamente, na segurança. Legal, dentro do processo dessas fases, existe alguma fase onde tem a publicação em revistas Qualizar, ou como é que funciona geralmente em relação às vacinas, e como as coisas estão acontecendo com muita rapidez aqui em relação à Covid-19, se isso está sendo dispensado para que a gente possa ter a vacina mais rápido? Não, assim, é difícil pergunta, viu, Léo? Difícil, porque tem muitos estudos que estão sendo publicados, sim, né, na Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas, né, na área da saúde. Enfim, todos os estudos têm produzido papers, né, relatórios que estão sendo publicados, né. Logicamente, a gente pode pensar que daqui a 1 ano, 2 anos, eles têm esses estudos publicados e sejam o quê? Obsoletos, né? Os resultados não refletem a verdade. E aí serão publicados novos estudos, né, que refutam talvez aqueles. Então, assim, é um aprendizado. Eles estão publicando, né? A gente não pode confundir publicação com autorização de órgãos sanitários. É uma coisa bem diferente. Porque são duas coisas extremamente diferentes, né? Então, assim, por exemplo, o órgão sanitário, ele só vai, né? Geralmente a fase 3 é quando eles já começam a dar entrada na papelada para os órgãos sanitários, né? Do mundial, né? Tem da Anvisa, da China, dos Estados Unidos, enfim. Mas as publicações estão ocorrendo, né? Acho que tem bastante coisa na OMS, mas muita coisa mesmo, né? Todos os relatórios, todas as recomendações, inclusive da máscara, a OMS, ela recomenda a máscara para criança acima de 5 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala assim, abaixo de 3 anos, acima de 3 anos, né? Mas a OMS, ela é bastante robusta nos argumentos que eles têm, né? Então, assim, é bem legal para quem gosta desse assunto, dá uma visitada no site da OPAS, OMS, que eles têm todos os artigos, papers, eles conseguem concentrar lá também. Para quem não conhece a OPAS, né, Lari, acho que é o braço americano, das Américas aqui, da OMS, não é isso? Sim, é o braço. Então, toda e qualquer publicação da OMS, a OPAS traduz, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, né, e que representa, na verdade, a OMS aqui para os países deixa eu ver aqui da América do Sul. Não, legal. Bom, a Regina está falando aqui para a gente abraçar a ciência, a Nídia também, a Celi também. Bom, aqui pergunta-se, é viável tomar a vacina Prevenar para ajudar a proteger o pulmão? A Eliane Silva perguntou aqui, eu não conheço. Eu também. Eliana, você deve primeiro perguntar para o seu médico, né? Porque existe uma série de recomendações para tomar qualquer tipo de vacina, né? Então tem a Prevenar, inclusive a vacina da gripe, por exemplo, tem gente que não pode receber se você tem alguma doença de base um pouco mais grave. Então, sempre entre em contato com o seu médico e converse com ele, tá? Isso é o mais importante. Aqui a De Jujuca também, ela pergunta, gostaria de saber sobre a real importância da ivermectina. Ai, Juliana, só me fazer essas perguntas cabeludas. Olha, a ivermectina, inclusive até, assim, eu tinha guardado aqui, velho, estragado já, porque um dia eu fiquei com medo de pegar no piolho, eu falei, vou ter em casa, é coisa de mãe louca. Não tem, Ju, nenhum tipo de artigo que considere aí a eficácia da ivermectina no tratamento da Covid-19. Não existe
nenhum artigo publicado. Os dados que eles trouxeram são dados ainda muito incipientes, então não dá para usar como uma recomendação, né? Mesmo porque a gente que é da área da saúde, quando você vê hoje, né, os protocolos que eles têm utilizado, né, azitromicina e ivermectina com dexametasona, usa tudo, né, por um vírus, né? Então, a gente não sabe mesmo o que a gente está lidando, e não tome medicamentos sem a recomendação médica e sem evidência científica. Isso é importante, né? Deixa eu ver direitinho quem foi, a Bruna, a pessoa que tem as provas contra você, Lari, da sua máscara. A minha máscara de brilhos, né? Ela diz que a Covid não é uma zoonose, né? Sim. Mas que existe Covid em animais, isso a gente já tinha ouvido falar. Nós temos aqui um parceiro que acabou de entrar, inclusive, que é o Juliano, um veterinário, e ele realmente disse que o animal ele tem a Covid, mas não é especificamente a mesma Covid, não transmite para o ser humano, ou não existe uma comprovação de que tem essa transmissão. E a Bruna ainda fala que tem Covid em animais, assim como a AIDS. Eu não sabia. Olha só. Tem do macaco, né? AIDS. É verdade, é verdade. A história da Covid é que veio, né, do cruzamento lá do não sei quem, sei lá, tudo é possível nessa vida, né? A gente não sabe de nada, né? Quanto mais a gente lê, menos a gente sabe. É verdade. O Léo comenta aqui que existem algumas recomendações e cuidados para o retorno ao exercício após o Covid, né? Uma coisa que a gente achou bem interessante, tem um estudo que foi feito junto da USP, o FRJ e mais duas, acho que de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Esse estudo, eles pegaram pessoas que tiveram Covid e que algumas faziam atividade física, outras não, e dizendo que as que faziam atividade física tinha 40% de chance, menos chance de internação, assim, de ficar internado, de ter um problema mais grave, né? Já está saindo também alguns artigos relacionando a eficácia eficácia e eficiência, agora eu já não sei, da vacina, relacionando com a atividade física também. Quem é praticante de exercício, de atividade física, também teria essa proteção maior. E é claro, a gente vê a atividade física como algo que possa contribuir por conta de todas as mudanças que ela, fisiológicas, biomecânicas, que ela consegue trazer para o ser humano. Não, com certeza, né? O aumento da imunidade, né? O sistema imunológico fica muito mais protegido, né? Cada vez mais a gente vê aí a recomendação da OMS, você aí que é educador físico, né? Para a gente aumentar para 150 minutos, né? De exercícios semanais. Né? Então, a atividade física ela é sempre boa. Inclusive, a parte da questão do cardiopulmonar, né? Do desempenho cardiopulmonar também, que melhora bastante. Sim. Ainda com relação às vacinas, Lari, a gente tem umas outras perguntas, eu vou ler também, mas quando você fala assim, tem 90% de eficiência, 95% de eficiência, o que tem acontecido? A gente está com um movimento anti-vacina muito forte, né? E essas fake news que aparecem, elas acabam colocando esses 5%, esses 10% que não estão dentro dessa eficiência, como se tivesse algo que fizesse mal às pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente ficar mais esclarecido, né? Gente, assim, eu escutei uma frase de uma médica, aquela pediatra, a doutora Margarete, que ela fala que esse movimento anti-vacina é criminoso, porque você não vacinava, está mais do que comprovado, né, que a vacina ela é benéfica, que foram salvas milhões de vidas ao redor do planeta, né? Hoje o Programa Nacional de Imunização é um dos programas mais robustos e seguros que a gente tem nesse país, que funciona, né? Enfim, e fazer esse tipo, né, de apologia, eu também acho que é um crime, né? Mas a gente tem que respeitar a opinião alheia. Quando a gente fala da vacina, nenhuma vacina tem que respeitar, né? Ou lamentar, né? Porque eles se beneficiam, né, de quem toma.
né? E, na verdade, a vacina, nenhuma vacina é 100%, né? Então, a maioria das vacinas gira entre 90% a 98%, 95% de cobertura, não, de eficácia, né? Os outros 5% a 10%, não é que eles vão ter alguma reação, eles não vão ser extrovertidos, eles não estão, Imunizados, né? imunizados por algum motivo do corpo dele, ele não é imunizado, né? Então, existe, então, esses 95%, 5%, então, de cada 100 pessoas, 5 não serão imunizadas, são o que a gente chama de extrovertidas, né? Pode ser que seja, né? Depois, se ele tomar de novo uma vacina, uma segunda dose, ele seja, não que ele nunca vai ser. Então, essa é a eficácia, né? E tem a efetividade, que é o que eu falei, que são as estruturas, a logística de como você vai fazer a vacina chegar até o paciente, né? Até o cidadão. Então, quando a gente fala da eficácia, eficiência, né? E dessa coisa de movimento anti-vacina, é uma besteira, porque, gente, toda vacina, né? Todas que a gente conhece hoje de sarampo, que a gente tem no calendário, a da febre amarela, elas estão sobre supervisão recorrente, né? Existe um sistema de notificação de eventos adversos, porque a reação da vacina, por exemplo, do Covid-19, eles têm visto, é uma reação de que a gente tem de qualquer outra vacina, né? Que às vezes é dor local, né? Às vezes uma febrícula, um cansaço. Então, é como qualquer outra vacina, né? Então, com relação a essa parte dos riscos, né? Com relação à imunização, eu não vejo por que motivo das pessoas terem medo, né? De não quererem se vacinar. Tem esses movimentos aí também, anti-ciência, né? Dizendo que o RNA mensageiro, ele muda a estrutura do seu DNA. Quem estudou biologia no ensino médio, é impossível. É uma coisa impossível, né? Mas existe pessoas que pensam dessa maneira. E não é, né, o que deveria acontecer, né? Na verdade, deveriam ter... as organizações, a ciência refuta, né? Existem aí vários locais que combatem fake news, né? Para poder esclarecer, né, o cidadão, mas dessa ingenuidade, né? A gente... Para não falar outra coisa. É verdade. A gente tem uma dificuldade também em diferenciar ideologias, né, com relação aos resultados. Obviamente que ninguém aqui é a favor do sistema comunista chinês, mas a gente também tem que relembrar que boa parte dos insumos de medicamentos, das vacinas que vêm para cá, elas são chinesas, não é isso? Não, a gente é chinês, né? Se a gente pensar. Então, a roupa que a gente usa, às vezes o remédio que a gente toma. Então, mais uma vez, eu estava vendo a doutora Margarida falando na roda, os insumos os remédios que todo mundo toma para dor de cabeça, os anticoncepcionais que as mulheres tomam, qualquer remedinho que você toma, a matéria-prima dele vem da China. Então, falar que você não vai tomar vacina chinesa, então você não vai tomar nada mais. Nem vai comprar mais nada, nem vai comer comida importada dos Estados Unidos, que vem os enlatados, que também tem. Então, fica difícil a gente ter esse tipo de argumento, né? Por conta, assim, lógico, a gente tem todo um posicionamento com relação à política que não tem nada a ver, mas falar que não vai tomar vacina chinesa é um incoerência, contrassenso. né? É um contrassenso. Ainda relacionado à vacina, Lari, a gente observou que agora eu não me lembro qual vacina que você tem que colocar a menos 60 graus, precisa de nitrogênio líquido. Você poderia falar um pouquinho a respeito dessas diferenças? Sim, tem a da Pfizer, né, a americana, que eu acho que é possível que chegue no Brasil, mas a gente não sei se a gente tem condições logísticas e efetividade de conseguir conservar essa vacina. A da Pfizer americana, então, ela tem que ser acondicionada em menos 70 graus em nitrogênio líquido. Ela até tem uma estabilidade numa temperatura de 2 a 8 graus, mas por um rápido momento, que é no momento do ato vacinal, né? Naquele momento que você vai preparar e fazer. Mas a parte de logística, transporte, tem que ser em locais que tenham geradores, porque se cai hidrogênio, você perde. É uma vacina que é cara. Então, essa vacina é o tempo que ela tem que ficar acondicionada. As outras vacinas, né? Então, tem a Coronavac, a da Gamaleya, que a Gamaleya é a russa, ela também acho que, se não me engano, por nitrogênio também, tem que estar a menos 70. Então, dificulta chegar no nosso país, né? Vamos ser realistas, né? Dificulta. Agora, a Coronavac, a da AstraZeneca, né, de Oxford,
são vacinas que elas ficam acondicionadas, armazenadas, de 2 a 8 graus, como todas as nossas vacinas que a gente tem aqui, né? Que, nas geladeiras, com termômetro, pode ter temperador, o que facilita bastante a logística, né? O transporte, condicionamento, até porque a gente também não pode pensar em grandes centros, São Paulo, né? Mas a gente vai pensar lá no Nordeste, nas regiões onde que é mais difícil o acesso, né? A chegada, então a gente também tem que garantir que os insumos chegam para essa população. Né? Então, você garantir que um caminhão com nitrogênio como não vai chegar, não vai, né? Mas pelo menos poderia chegar nos grandes centros, né? Que tem mais estrutura, né? Para poder funcionar. E ainda sobre as vacinas, nós sabemos que algumas delas a gente não vai tomar apenas uma dose, né? A gente vai ter que tomar mais de uma dose. Fala um pouquinho sobre isso, Lari, por favor. Tá, de todas as vacinas que estão sendo pesquisadas, acho que tem bastante, assim, tá vendo até umas 10, 12, né? Saiu até, inclusive, publicado no Plano Nacional, que não tem data, mas tem bastante informação, né? No Plano Nacional de Vacinação, né? No nosso país. Todas elas requerem 2 doses, todas, né? O que muda, sim, é o tempo, né? Por exemplo, a Coronavac são, acho que 14 dias entre a primeira e a segunda dose. A da Pfizer, se não me engano, são 21 dias. A russa, 21 também. De Oxford também, acho que são 21 dias entre a primeira e a segunda dose. Né? Então, não tem nenhuma ainda que seja monodose, dose única, né? Tem que ser duas doses. Né? Aí depende mesmo do fabricante, do componente, né? Mas é entre 14 e 21 dias, entre a primeira e a segunda. Legal. A gente costuma fazer esse tipo de ação, né, essas lives, para que a gente possa contribuir. Tanto eu quanto você, nós fizemos universidade e faculdade pública, né? E a gente prima por contribuir e retornar à sociedade aquilo que foi investido na gente. A ciência, ela acabou tendo aí alguns golpes pelas costas, né? E a gente tenta defender ao máximo a ciência e os seus resultados. E então, Lari, assim, a gente agradece muito a participação, os esclarecimentos. A gente sabe que não está fácil a convivência nessa pandemia, esse isolamento. Então, nós estamos numa fase, acho que talvez até de reconstrução da sociedade, e eu acho que a gente tem que defender com unhas e dentes aí a nossa postura em relação à ciência, porque senão é um tiro no pé. A gente vai causar nossa própria extinção. Com certeza, né? Sem ciência a gente volta para o mundo das trevas, né? A ciência trouxe luz para o nosso caminho, ela traz luz, né? Mesmo que seja uma meia luz, mas a gente está em busca da luz sempre, né? Então a ciência, assim, a gente tem que ser pautado em evidência, em informação de fontes verdadeiras, as informações até para quem quiser. Então tem no site do Ministério da Saúde, tem no site da OMS, né? Sites confiáveis. Então é perder tempo, né? E ler um pouquinho, né? Para depois a gente tomar as nossas decisões pessoais e pensar o que a gente toma hoje quando a gente pensa de pandemia, a gente também está definindo a vida do nosso próximo, né? Exatamente, acho que essa é a grande, deveria ser, né, a grande sacada de tudo isso, que é você exercitar a empatia, né, a empatia e a compaixão. Mas é isso, pessoal, a gente gostaria muito de levar essas informações com pessoas tão competentes quanto a doutora Larissa. A gente tá numa fase onde a gente lê rodapé de jornal, a gente fala desse jeito porque a gente é mais antigo, né? Não existe mais rodapé de jornal, a gente lê só ali a notícia de Facebook, mas a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais em todos os sentidos. Pessoal, agradeço a todos que participaram aqui. A gente tem o maior orgulho de poder contar com a opinião de vocês, com as perguntas de vocês, e esse vídeo vai ficar gravado e a gente pede para vocês divulgarem para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de esclarecimento. Então fica aqui o nosso agradecimento. Lari, pode fazer seu encerramento. Eu também vou ser breve, não vou tomar muito tempo. Então, minhas recomendações, né? Usem máscara adequada, álcool gel,
né? Higienização das mãos, distanciamento, principalmente agora na época das festas, né? Tomem cuidado com o distanciamento e tomem a vacina quando chegar. É isso aí. Legal, pessoal. Grande beijo para vocês e até mais. Valeu. Tchau.